A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, publicou nas redes sociais, a gente tem que mudar de assunto, que a redução da jornada de trabalho 6 em 1 será uma das prioridades do governo no Congresso Nacional. Vamos mudar de assunto. Chega de INSS, o governo tem que mudar de assunto. Protocolada há quase 2 meses na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que sugere o fim da escala de trabalho 6 por 1 está parada na casa e enfrenta a resistência de algumas alas do Congresso. Meu querido Davi Andrade, 6 por 1, você trabalha 6 dias e descansa 1, sendo 44 horas semanais, não mais que 8 horas diárias. Aí. Nós estamos falando o seguinte, os Yanomamis morreram mais Yanomamis em 2023 que em 2022. A Amazônia pegou fogo e a ministra do Meio Ambiente, que é terrorismo ecológico, não fez nada além de falar isso. O déficit fiscal está explodindo. Nós vamos chegar a uma dívida de quase 8 trilhões de reais e o serviço da dívida pública nossa vai passar de chegar a 8% do PIB. Acima de 6%, o serviço da dívida já passa a ser preocupante. Nós estamos falando, então, o governo está buscando algum tipo de artimanha. Você acha que essa promessa da escala 6 por 1, que é legal, de mudar a escala 6 por 1, é legal, mas quem vai dar conta de bancar mais essa benesse? Ou será mais uma narrativa, mais um discurso que não vai dar em nada? Eu espero, Capês, que seja um discurso que não vai dar em nada, porque, veja bem, é muito fácil, né, falar de escala 6 por 1 para quem trabalha 2 dias e folga 5, né? Então é muito fácil falar de escala 6 por 1. Para essa galera aí que não trabalha, é fácil falar em escala 6 por 1. O trabalhador brasileiro, gente, um trabalhador americano produz por 4 trabalhadores brasileiros. Esse é o índice de produtividade do trabalhador brasileiro. Por falta de tecnologia, por falta de produtividade, por falta de treinamento, falta de educação, um monte de coisa. Aí querem resolver o problema da produtividade, acabando com a escala 6 por 1, que, segundo a ministra, limita a vida. A gente tem a santa paciência, não dá, né? É um negócio assim que parece um filme de terror. Parece um filme de terror, pô. Nós temos que aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, dar eficiência, né? Educar, treinar. E aí estão se falando de diminuir a carga tributária, porque essa carga de trabalho, porque essa tributária também é outra história, né? A carga de trabalho porque limita a vida. Então, por que não mexem lá? Tributária, nem vamos falar que está 28%, a maior taxa do mundo. Por que não vão falar da escala de trabalho do judiciário, hein? Muito bem. Perfeito, não tem problema. Bom, vamos debater assunto. Agora, como o Guilherme Mendes foi o último a falar, ele vai ser o último a falar aqui também. Eu vou pedir a opinião da Raquel Galinatti. E ali, Guilherme, eu te dei uma espetada porque você falou que tem gente aqui na mesa defendendo que não é crime tentar matar. Não é? Ninguém está falando isso. Ninguém então falou você precisou isso. tomar uma cutucadinha para você baixar a bola. Raquel Galinatti. É um completo absurdo, é debochar com a inteligência dos brasileiros, colocar como se a panaceia de todos os males aí da economia pífia, da miserabilidade, da fome, seja o trabalho. É justamente ao contrário. O trabalho, ele fomenta progresso. O trabalho, ele tira o povo da miserabilidade. O trabalho, ele dá dignidade. E agora a gente sabe que mesmo com essa carga tributária imensa que as empresas sofrem, se for diminuir a escala de trabalho, obviamente a carga tributária permanecerá a mesma. Ou seja, será que também não irá diminuir e aumentar ainda mais os empregos informais? Será que é isso que esse governo quer? Um país de informais que não tem jus à Previdência Social? Aliás, porque a Previdência Social, a gente está vendo o rumo que está sendo. O desvio do dinheiro que deveria ser pago aos aposentados. Será que é isso? É misturar alhos com bugalhos, fazer um bug na cabeça da população e fazer acreditar que o trabalho será uma benesse? Essa folga generalizada, ela dará margem a mais miserabilidade e mais desigualdade social no nosso país. Meu querido Tomé Abduch, numa escala de 62 países, o Brasil ficou no número 57 em nível de produtividade. Ou seja, 56 produzem mais do que nós e só 4 produzem menos. 58, 59, só 5 produzem menos. Então, eu pergunto a você, o governo está propondo uma escala 4x3,
que seriam 186 dias de folga por ano. Ou seja, vai ter mais dia de folga do que de trabalho, contando se você contar os domingos, né, e feriados. Como você vê essa discussão? Isso é algo sério mesmo? Porque nós estamos com uma dívida passando de 7 trilhões de reais. Isso aí pode provocar desemprego, ou, como disse a Raquel Galinatti, uma ida dos trabalhadores para a informalidade. Como você vê isso? É uma tentativa de criar uma pauta positiva, discutir outro assunto? Qual a sua avaliação sobre esse tema? Essa discussão só vai ser séria se for no país da Alice das Maravilhas, né? Eu vou ter que passar um pouco para vocês. É muito sério o que eu vou dizer aqui. Prestem bastante atenção. Nós temos no Brasil 53 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família. Quanto? 54 milhões, perdão. 54 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família. 25 milhões de pessoas aposentadas, ou seja, essas pessoas aqui não produzem nada, elas somente recebem do Estado. Depois nós temos mais 12 milhões de funcionários públicos, pessoas também que recebem do Estado. Aí vamos entender, somos 211 milhões de brasileiros mais ou menos. Desses 211 milhões, 100 milhões são aquelas pessoas que trabalham, que estão aptas a trabalharem. Então, ou seja, se a gente pegar 50 milhões de Bolsa Família, mais 25 milhões de pessoas aposentadas, mais 12 milhões de funcionários públicos, sobram 9 milhões de pessoas para que a gente possa sustentar 211 milhões de brasileiros. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. É um grande absurdo. E a hora que a gente fala em poder estar reduzindo esses turnos de trabalho, pensem o que pode acontecer com o país. Pensem aquela empresa. Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que contratar mais colaboradores para poder complementar aquele quadro. E quem vai pagar essa conta? O trabalhador, porque o produto vai custar mais caro. Então, ou seja, é tão absurdo a forma como governos que têm um viés progressista pensam, porque eles não conseguem entender que é pela produção de riqueza que você consegue transferir riqueza. Não existe outra forma. Não deu certo em país nenhum isso. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos quebrar o Brasil. Então, eu tenho certeza que essa discussão não vai passar, não vai para frente. É um grande absurdo e somente pessoas incompetentes e despreparadas conseguem colocar em pauta um assunto tão delicado e tão importante para a nação brasileira. Meu querido Guilherme Mendes, o Brasil de 1980 para cá se desindustrializou. Nós perdemos as nossas grandes indústrias, a manufatura perdeu a sua participação. Hoje o agronegócio e o terceiro setor é que acabam dominando a nossa economia e parece que vai vir uma nova tentativa. O que vai levar a isso? Uma mecanização da produção industrial? Qual a sua avaliação? Isso vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador, que é um dos fatores mais importantes, como o Davi bem colocou, para o aumento da produtividade. A pessoa que tem um dia de folga, ela tem um dia para ir ao médico, ela tem um dia para ir ao dentista, ela tem um dia para pagar as contas, ela tem um dia para ir à costureira e ela tem um dia para descansar e conviver com a sua família. A saúde mental é importantíssima nas relações de trabalho. A saúde física é importantíssima nas relações de trabalho. Isso impacta diretamente a produtividade. E isso que eles estão falando dos empresários, no meu entender, não vai se configurar. Porque a Constituição diz que o contrato de trabalho pode ter no máximo 220 horas mensais, 44 semanais, permitidas 2 horas extras por dia. Não pode passar disso. Esses contratos vão ser mantidos. O que vai se mudar apenas, então, ou seja, se o contrato é mantido, o custo para o empregador é mantido. O que vai mudar tão somente é a forma da distribuição dessas horas numa semana. Não, acontece a conta. A pessoa vai trabalhar menos. Não vai trabalhar menos. Claro, ela vai trabalhar mais em alguns dias e não vai trabalhar outro. Não. A pessoa vai trabalhar menos. Como a pessoa vai trabalhar menos um dia e mais na outra e vai ter um dia a mais para descansar? Tomé, divide 220 por 44 por semana, você vai ter ali um cálculo de 4 semanas no mês. Não vai passar se você vai dar mais um dia para a pessoa ficar em casa, como que essa pessoa não vai trabalhar menos e quem vai trabalhar no lugar dela para poder suprir a necessidade da empresa? Não, pouco. Gente, só para Guilherme Mendes e a palavra está com Guilherme Mendes. A conta do professor Antônio Celso Pastore é de que serão 186 dias de descanso. Sua conta, não sei de onde você está tirando essa conta. As pessoas vão trabalhar menos, não vão trabalhar mais. A não ser que você está falando que o governo quer reduzir a escala para as pessoas trabalharem mais. Aí eu não estou entendendo. Eu também não. Veja só, se vocês fizerem uma conta simples, em que a pessoa tem 8 horas de trabalho por dia e 1 hora de descanso, ela fica 9 horas no emprego dela. Se ela trabalhar de segunda a sexta, 9 × 5, 45.
45 vezes 4, 180. No máximo do contrato dela, ela teria que trabalhar ainda 40 horas a mais para dar as 220, que a Constituição limita. O que aconteceria? Se ela não trabalhar de sábado e domingo, estou dando aqui um exemplo, mas poderia ser segunda e terça, de acordo com a atividade, quem trabalha em restaurante, quem trabalha em entretenimento, vai trabalhar nos finais de semana. Durante a semana, ela não trabalharia 8 horas, ela trabalharia 8 horas mais a fração das 40 horas dividida por 30 dias. Ela trabalharia 8 horas e 45 minutos, 8 horas e 50 minutos, nunca excedendo 2 horas extras. É simples, a conta é muito simples. Mas como é simples? Muito bem. Então, ela vai trabalhar mais num dia e não vai trabalhar de novo. Essa é a posição, vamos respeitar. É a posição do Guilherme Mendes. Para ele, o governo Lula está apresentando uma proposta para o trabalhador trabalhar mais e não menos. Não, mais não, a Ou mesma seja, você coisa. reduza a jornada de trabalho e o trabalhador trabalha mais. Raquel Galinatti. Não, mas aí, Guilherme, a gente colide com a CLT. A CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, garante ao trabalhador o direito de fazer uma pausa para o almoço. Pausa é parar. 1 hora no mínimo. De 1 hora que ultrapasse 6 horas. Então, essa sua conta não fecha. Fecha. Claro que não fecha. É a conta dele. Não é a minha conta, é a conta. Se o Guilherme Mendes não tiver o direito de fazer conta aqui, quem terá? É verdade. Perto do que ele tem falado, até que a conta dele tá batendo. Tá Claro que batendo. tá batendo. Muito bem. Agora, deixa eu perguntar para você, meu querido Tomé Abduch. Nós não estamos mais vivendo no alvorecer da Revolução Industrial. Na primeira fase da Revolução Industrial, quando não havia regra nenhuma. Crianças eram acordadas de madrugada e trabalhavam jornadas de 14 a 16 horas. Morriam rapidamente. Em Liverpool, o tempo médio de vida era 15 anos. Em Manchester, 17 anos. Veio o século XX, a carta do México de 17, a Constituição de Weimar. Depois, aqui no Brasil, veio a CLT. Hoje, o trabalhador tem proteção, tem uma justiça trabalhista. É necessário ainda ficar tutelando cada relação individual do trabalhador? Não deveria se deixar aberto isso para que as empresas, os trabalhadores livremente negociassem? É uma visão assistencialista do Brasil tratar como inimputável o trabalhador? As leis trabalhistas, do meu ponto de vista hoje, da forma como estão, elas são contrárias ao trabalhador, não são favoráveis ao trabalhador. Você pega, por exemplo, um país como Estados Unidos, onde todo mundo quer trabalhar. Você pega um país como o Japão, onde todo mundo quer trabalhar. Você pega um país como a Austrália, onde todo mundo quer trabalhar. Não existem as leis trabalhistas que tem aqui. Lá uma empresa contrata uma pessoa e paga ela por hora. Essa pessoa vai trabalhar tantas horas, ela ao final do seu dia, da sua semana, do seu mês, ela vai receber o valor relativo pelo trabalho que ela executou. Aqui no Brasil, é uma loucura, porque todo colaborador de uma empresa, ele entende que ao final da sua jornada de trabalho, ele vai ter que ter uma parcela do seu dinheiro retido pelo Estado e uma parcela que vai ser retida pela empresa. Aí eu pergunto a você que está em casa, se em vez de ganhar R$2.000, você ganhasse R$4.000, você não iria mais ao supermercado, você não poderia comprar mais bem de consumo, você não poderia viajar mais e você não poderia cuidar melhor da sua família? Aí vamos entender o que isso causa. A hora que esse dinheiro ele é colocado de volta para a economia rodar, nós vamos ter a indústria fabricando mais, nós vamos ter o distribuidor que vai estar distribuindo mais e a ponta, que é o varejo, vendendo mais. A hora que tudo isso acontece, novos empregos são gerados. Quando se gera novos empregos, falta mão de obra. E o que acontece com os salários? O salário sobe. Então, as leis trabalhistas, da forma como são, não estou dizendo que eu sou contrário a elas, mas da forma como são, elas são um atraso de vida do Brasil. Elas escravizam cada um dos senhores que estão em casa, sendo que vocês poderiam ganhar muito mais. É o que acontece nos Estados Unidos. E a economia gerando, não falta emprego, capês. Quando a pessoa perde o emprego, ela arruma um emprego para ganhar um pouco mais na semana seguinte, no dia seguinte. Então, ou seja, é muito simples. As economias que deram certo são as economias onde há uma liberdade para que aquele empregado ele possa tomar a decisão de quantas horas ele quer trabalhar. É ele que vai decidir. Óbvio que não vai acontecer como aconteceu lá atrás, na Revolução, que criancinhas eram obrigadas a trabalhar 15 horas por dia. Mas se eu quiser trabalhar aos domingos e aos sábados, para poder ter uma renda maior, para poder ajudar melhor a minha família, para poder ter mais dinheiro para consumo, qual o mal que há nisso? É minha decisão. Nós estamos no século XXI, não estamos mais no século XIX. Agora, meu querido Guilherme Mendes, eu vou ouvir a Raquel Galinatti. O Guilherme Mendes foi corregedor-geral do município, é professor de direito administrativo, é um grande jurista, é uma pessoa muito preparada e a presença dele aqui sempre nos honra e nos dignifica muito.
Nós nos conhecemos há muitos anos e a natural, a brincadeira de ambos os lados, ela é sempre vista de forma construtiva. E ele é educado, sorridente e nos bastidores aqui é um cara muito bacana. Só pensa meio torto, mas é um cara legal. É isso aí. Também não vamos também adular ele muito. Minha querida Raquel Galinatti, hoje, atualmente, pela CLT, a jornada de trabalho são 44 horas semanais. Segundo o Guilherme Mendes, vai aumentar a jornada de trabalho. Vai aumentar para quanto? Não, é para ela. Eu não vou aumentar nada. Vamos lá. É que você disse pela sua conta que ia trabalhar mais. Então, Raquel Galinatti, a jornada de trabalho vai de 44 para quantas horas? A conta não fecha. Então, a PEC 148 de 2015 prevê uma jornada de 36 horas semanais. Quanto que é hoje? Hoje são 44. E vai para quanto? 36. E como vai ser a mesma coisa? Alguém precisa me explicar essa conta? Vamos lá. Vamos ouvir a Raquel. Sabe a grande problemática que ninguém está falando? Hoje a gente tem uma avalanche de pejotização. Hoje, as pessoas não estão mais sendo contratadas pela CLT. As pessoas estão sendo forçadas a abrir uma empresa, ser uma PJ, uma pessoa jurídica. E ali, gente, a gente não vai estar falando em 44, 40, 36. Vamos estar falando em 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Porque quem é dono da sua própria empresa vai querer lucrar. Isso é o extermínio do direito daqueles que se colocam como defensores dos trabalhadores, ou seja, eles estão fomentando o extermínio do direito dos trabalhadores. E aí? Mais alguém quer falar sobre esse tema, Guilherme Mendes? O Davi Andrade quer falar, porque a gente entendeu o teu raciocínio, o Guilherme Mendes. Quem não entendeu foi o telespectador. Eu queria ouvir você agora, Davi Andrade. Eu também entendi. Davi Andrade. Não, só duas observações. Eu não sei quem vai pagar essa conta, né? Porque, evidentemente, vai diminuir a carga de trabalho. Quem que vai pagar a conta? Vai ser o empregador? Não vamos ter mais empregado no Brasil. Vai ter o empregador, então vai ter que contratar mais, evidentemente, para cobrir o buraco deixado pela jornada de trabalho. Então, a conta vai ser para o empregador. E um outro ponto também, que também abordou muito bem aqui. O custo da contratação de um trabalhador seletista no Brasil, gente, é 100% praticamente. A cada R$1 que eu pago para o trabalhador, eu pago mais R$1 em termos de encargos trabalhistas e tributos. Então, é um sistema falido e que diminui a capacidade do empregador de se mobilizar com o emprego, gerar emprego, enfim. Agora, eu quero abordar um outro aspecto dessa questão. Eu quero fazer uma pergunta para o Tomé Biduch com o comentário do Guilherme Mendes. Boa. Tomé, nós não estamos com o foco errado. No Brasil não falta emprego. O que falta é qualificação profissional. Nós temos uma formação educacional extremamente deficitária, né? As nossas escolas ensinam a contestar, a fazer revolução, a tratar de temas ligados à identidade de gênero. Nada contra. Mas o foco não vem nas matérias, na gramática, na aritmética, na lógica, na retórica, na física, na história. Ou seja, nós passamos menos informação e também não fazemos formação técnica. Hoje, na China, o número de trabalhadores com elevada formação técnica é maior que nos Estados Unidos. Você não acha que o governo, entre distribuir esse tipo de benesse assistencialista, ele muda o foco quando ele deveria, na verdade, estar investindo na melhoria da qualificação, na melhoria da qualidade do ensino? O governo não tem interesse em que a educação dê certo, é muito claro, porque o que se gasta em educação no Brasil é muito mais do que se gasta em países desenvolvidos. Então, aquela história que falta dinheiro para a educação é uma grande lorota que eles contam. O que falta é gestão. O que falta é um direcionamento para que as pessoas aprendam a pensar, para que tenham aulas e consigam se desenvolver, para que sejam autossuficientes, para que possam estar aprendendo a se administrarem dentro das suas próprias casas ao longo dos anos, para que levem conhecimento e preparem essas pessoas para o mercado de trabalho. Isso não acontece no Brasil. A gente vê hoje jovens saindo da escola sem a menor condição de poder estar assumindo um cargo de trabalho de maneira efetiva e com qualidade para que possam crescer. Então, ou seja, o investimento no Brasil ele existe, mas ele é feito de maneira totalmente distorcida. Se você vai para outras grandes economias, vamos pegar um exemplo, por exemplo, como Singapura.
né, o que acontece lá hoje. As crianças lá fazem contas matemáticas muito melhor, Capês, do que muitos de nós aqui, que tivemos uma educação universitária em boas universidades. Isso logo cedo. São pessoas que vão se desenvolver como médicos, administradores, grandes advogados, pensadores, vão desenvolver inteligência artificial, vão fazer com que o país possa crescer, se desenvolver, gerar renda, produtividade. O que acontece no Brasil é um caminho totalmente oposto. E a hora que você fala em poder estar criando, por exemplo, escolas cívico-militares, para você poder passar disciplina e gestão, e vou deixar claro aqui, essas escolas cívico-militares não mudam... Viu? É o próximo tema? Então não me dá spoiler, não me dá spoiler. Não dá já. spoiler, pelo amor de Deus, que o próximo tema é escola cívico-militares. Perdão, eu não sabia. Então, como você está embalado, eu já te dou a palavra depois. Então, ou seja, se nós realmente educarmos os nossos jovens, a gente em poucos anos estaremos mudando o rumo da nossa nação. Mas é muito claro que os atuais governos, principalmente com toda aquela infiltração que tem nas escolas e a ideologia que é colocada, vai levar o Brasil de onde está para lugar nenhum. Muito bem. Alguns professores de Direito do Trabalho têm enviado aqui mensagens dizendo o seguinte: a jornada de trabalho, que é de 44 horas semanais, são 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. A PEC ela vai reduzir essa jornada, mas manter o mesmo salário. Portanto, trará um impacto de 140% para as empresas. Se a empresa quebrar, a PEC não vai ser amiga do trabalhador. Isso aqui são especialistas que estão mandando. Vamos mudar de assunto, então, que é a escola cívico-militar. Vai para pejotização. Hoje já é mais vantajoso você contratar uma pessoa jurídica, contratar uma pessoa jurídica do que ser um seletista. Jurídica, né? Pois é.